Oi. Preciso de oi. Se estão me ouvindo. Ouvindo, pessoal? Oi, Bê. Ai, que bom. Oi, Ju. Obrigada, Débora. Oi, Rô. Oi, Letícia. Tá. Bom, então... eu prefiro as lives, assim... Deu a louca. Porque quando eu fico pensando muito, eu acabo me atrapalhando um pouco. Então, eu prefiro as lives de assim... Ai, hoje quero falar desse assunto. Oi, Bel. E daí rola a live, tá? E por que eu resolvi falar hoje sobre remédio? Primeiro porque é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né? O que nós vamos usar? Qual é a opção? Vamos medicar? Não vamos medicar? Hoje eu vou falar especialmente dos transtornos atípicos do desenvolvimento, tá? Vou falar de transtorno do espectro autismo e de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade especialmente, tá? Que são condições que a gente acaba usando medicação em algum momento ou outro. Mas não se aplica só a essas condições, porque vocês vão ver aqui que a gente vai conversar. A gente trata sintomas. Então, os sintomas que a gente trata na infância, eles podem aparecer em outras condições. Então, se a gente está usando uma medicação para uma criança autista que está muito ansiosa, essa medicação provavelmente ela pode ser usada para outras crianças que estão ansiosas e que não são autistas, tá? Mas o autismo tem algumas particularidades e eu vou me ater mais nesse grupo específico de crianças, tá bom? Bom, qual o outro motivo de resolver fazer essa live hoje? Primeiro porque é uma pergunta que todo mundo faz. Vamos medicar, não vamos medicar? Meu filho é autista, ele vai ter que tomar remédio, ele não vai ter que tomar remédio. Os remédios viciam, os remédios tornam eles dependentes, os remédios vão ter que ser usados para sempre. Uma vez que a gente começa, essa criança vai ter que usar remédio pro resto da vida. Essas são as grandes questões do consultório, né? Ó, Fabiano tá perguntando, a partir de que idade é recomendado usar remédio? A gente vai ter que usar remédio para sempre? Ele vai ficar viciado no remédio? Quais os remédios a gente vai usar? Quando é que a gente usa canabidiol? Ó, perguntando do novo do TDAH, do Atenta, né? Que é a atomoxetina. Eu vou falar, tá? Quando é que a gente vai usar a atomoxetina? Melatonina, dá para usar rodo? Tem que cuidar para usar melatonina? Então, essas são perguntas que sempre aparecem aqui pra mim, tá? As pessoas com vários questionamentos em relação à medicação. E são perguntas importantes para vocês, pais, cuidadores, familiares, professores e terapeutas de crianças atípicas. Quais opções que a gente tem e quando a gente deve pensar em tratar uma criança, tá bom? Bom, então assim, o início da conversa é esse. E agora eu vou começar, tá? Eu só introduzi, agora eu vou começar. O início da conversa é quando nós vamos tratar. Nós vamos falar agora especialmente de duas condições, tá? Do transtorno do espectro do autismo e do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas são duas condições que não são doenças. Uma vez que elas não são doenças, elas não precisam necessariamente ser tratadas. Primeiro ponto, tá? Elas precisam ser olhadas, elas precisam ser cuidadas e
os sintomas dessas duas condições, que são parecidas, por quê? Porque tem a mesma origem genética, tá? Os sintomas dessas condições, às vezes, devem ser tratados, não as condições em si. Qual é o remédio para TDAH? Não tem remédio para TDAH. Qual é o remédio para autismo? Não tem remédio para autismo. Tem remédios que ajudam a tratar características, sintomas específicos dessas duas condições. Tá bom? Então, assim, bom, meu filho foi feito diagnóstico de autismo no meu filho, vou ter que começar um remédio. Não. Foi feito diagnóstico de TDAH no meu filho, vou ter que começar um remédio. Não. Tá? Então, assim, obviamente, gente, o que eu vou falar aqui hoje, em primeiro lugar, não é igual para todo mundo, certo? Ah, mas no meu filho é diferente, mas, claro, eu tô falando de uma forma generalizada, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa metaboliza diferente uma medicação. Tem crianças que têm, por mais que tenham perfis muito parecidos, por exemplo, o João e a Joana, tá? O João e a Joana não são irmãos, não se conhecem, mas têm um perfil muito parecido. O João tem um autismo nível 1, TDAH associado com uma disfunção importante de atenção. A Joana, que tem a mesma idade, mora em outra cidade, tem um autismo nível 1 de suporte, tem um TDAH associado e que disfunciona ela também. Necessariamente o remédio que eu vou dar pro João vai funcionar na Joana? Não, tá? Então não existe. Obviamente existem as indicações, que a gente começa a pensar em medicar com uma determinada indicação. Não é ela louca, né? Mas não existe uma regra e nem uma certeza absoluta de que para aquela criança vai dar certo. Mas como, doutora, se pro meu vizinho que é igual ao meu filho deu certo, como é que não deu certo pro meu filho? Porque as pessoas funcionam diferentes, porque as pessoas metabolizam as medicações de formas diferentes, porque as pessoas têm absorções e eliminações dos seus das medicações de formas diferentes, tá? Existem vários outros conceitos que infelizmente a gente não vai poder falar aqui, tá? Que são conceitos de tolerância medicamentosa, que são conceitos de lua de mel medicamentosa, vocês vão se identificar muito com isso. Ah, doutora, deu super certo nos primeiros 2 meses, depois já não deu certo. O que acontece? As células do nosso corpo, elas começam a aprender a metabolizar certas medicações, especialmente as células hepáticas, né? Que a gente chama os hepatócitos. No momento que as células hepáticas, elas começam a metabolizar uma medicação e elas entram num ritmo, às vezes aquela metabolização começa a acontecer de uma forma muito mais rápida. E um remédio que durava 6 horas, agora dura 2 horas o efeito. Um remédio que a dose de 1 miligrama funcionava, agora funciona de 2 miligramas. Então existe tudo isso no nosso corpo. Então, além da gente ter que trabalhar com medicações, com doses, com individualidades, a gente tem que trabalhar com todas essas variantes que são individuais. Então não existe uma certeza absoluta nunca, infelizmente. O que existe, e como todos esses funcionamentos são genéticos, tá? Isso é importante também. O que existe, por exemplo, é uma história genética. Ah, meu filho tem TDAH, eu também tenho TDAH. Eu me dei super bem com o Concerta. Qual é a chance do teu filho, que tem o mesmo diagnóstico que tu, ter a mesma mutação genética do que tu? Enorme. Qual é a chance de, se tu te deu bem com o Concerta, do teu filho se dar bem com o Concerta? Enorme. Então, essa história farmacológica familiar, ela é importante. Porque normalmente, quando deu certo com alguma pessoa, vai dar certo com a criança. Deu certo com algum familiar, obviamente, de sangue, pai, mãe ou irmão, a gente tá falando, né? De 1º ou 2º grau no máximo. A gente tem que pensar como essa opção, como uma opção viável para essa criança,
tá? Então, esses são conceitos que eu quero que vocês entendam que são individuais. Que existe a lua de mel medicamentosa, que existe a metabolização, que ela tem uma origem genética, tem pessoas que são metabolizadores rápidos de algumas medicações, tem pessoas que não, tem pessoas que ficam usando um remédio por muito tempo na mesma dose, funciona, e tem outras que não, que funcionam um tempo, logo tem que aumentar a dose, logo tem que aumentar a dose. Então, temos individualidades. Por isso que a gente fala, o acompanhamento médico, quando se usa remédio, acompanhamento médico, quando se usa remédio, tem que ser constante, individual. Porque cada criança vai responder diferente, tá? Eu não tô conseguindo ler todas as perguntas de vocês. Depois eu vou tentar responder algumas. Até peço que no final da live vocês repitam as perguntas, porque eu vou seguir mais ou menos um cronograma de pensamento de medicações que eu quero falar. E aí, se eu começar a entrar nas respostas, eu vou me perder um pouco nessa minha linha de raciocínio. Bom, então, voltando para as crianças atípicas, tá? Então, assim, a gente entendeu esses conceitos. Bom, falando no autismo e no TDAH especificamente agora, tá? Por que quando eu falo no, outras pessoas devem perguntar por que quando a Marta fala em autismo, ela fala em TDAH? Quando que ela fala em TDAH, ela fala em autismo? Quando eu falo em autismo, eu falo em TDAH e eu falo em transtorno, em altas habilidades ou superdotação. Por quê? Porque são condições geneticamente muito similares. Os mais de 100 genes hoje já identificados relacionados a essas condições são os mesmos. Por isso que não é incomum, eu bato nessa tecla sempre que eu faço live, né? Por isso que não é incomum a pessoa ter dupla excepcionalidade ou tripla excepcionalidade, dupla condição ou tripla condição. O que seria isso? Uma pessoa que tem altas habilidades ou superdotação e mais alguma coisa, mais TDAH, mais autismo, mais transtorno de aprendizagem, ela é considerada uma pessoa com dupla. Altas habilidades é a excepcionalidade. Ela pode ser dupla, ela pode ser tripla, dependendo do número de diagnósticos associados. Uma pessoa que tem autismo e que tem TDAH, por exemplo, ela tem dupla condição. Não tem dupla excepcionalidade. Mas uma pessoa que tem autismo e tem altas habilidades, ela tem dupla excepcionalidade. Tá? Alguém tá perguntando aqui do teste genético. Eu acho importante, tá? Eu acho importante porque nos esclarece alguns caminhos. Todo mundo diz que não adianta fazer genético porque não vai mudar o curso da condição. Não vai mudar o curso, mas pode mudar o curso, porque vai nos esclarecer caminhos, tá bom? Bom, então, nas três condições, no autismo, TDAH, superdotação, altas habilidades, a primeira coisa que a gente vai fazer, sempre, e isso é a opinião da Marta, tá? Não necessariamente é a opinião de todos os médicos. A gente vai tentar fazer, em primeiríssimo lugar, uma intervenção comportamental, tá? Não vamos atirar com remédio. Mas tu nunca começa a medicação logo na primeira consulta? Sim. Em que situações que eu começo medicação na primeira consulta? Especialmente na criança que tem epilepsia e tá convulsionando, junto do autismo, do TDAH ou das altas habilidades. Na pessoa que é autoagressiva, na pessoa que é heteroagressiva e na pessoa que está deprimida, tá? Essas são as condições que eu considero medicar na primeira consulta. Mas tu já consegue fazer diagnóstico de autismo e de depressão na primeira consulta? Às vezes sim, tá? Às vezes não. Às vezes eu preciso de 3, 4, 5, 6 consultas para conseguir fechar um diagnóstico. Às vezes eu preciso de meia consulta para fechar um diagnóstico. Às vezes eu preciso de ouvir o paciente numa sala de espera para fechar o diagnóstico. Então, é muito particular isso. Eu vim aqui, doutora, porque todo mundo diz que tu fecha diagnóstico na primeira consulta. Eu não acho isso. Tem crianças que eu fecho diagnóstico na primeira consulta. Tem pessoas que eu levo 3. Meus pacientes que estão aqui me ouvindo são a prova disso. Tem crianças que eu levo 3, 4, 5, 1 ano. Tem crianças que eu levo meia consulta para fechar um diagnóstico, tá? Bom, então voltando a essas condições. Essas 3 condições, elas não têm um tratamento.
é autista, usa risperidona, é TDAH, usa Ritalina, tem transtorno de autossabilidade, superdotação, não usa nada. Não é assim. A gente vai medicar quando a pessoa está em sofrimento. Quando ela bate em si. Quando ela bate no outro. Quando ela está convulsionando. E quando ela está deprimida, com risco. Daí a gente vai pensar em medicar de cara. Se não, a gente vai dar uma chance, independente da idade, para a terapia comportamental. Para a terapia como um todo, que significa o quê? Terapia ocupacional com integração sensorial, sim. 99, talvez 100% dos pacientes que eu atenda, que tem essas 3 condições, tem necessidade, tem transtorno de processamento sensorial associado, tem necessidade de integração sensorial, sim. Fisioterapia, talvez 90% dessas crianças. Sim, precisam organizar esse corpo para conseguir organizar o seu sensorial, para conseguir organizar o seu comportamento. Precisam de fono, muitíssimos, não diria que tantos, mas muitíssimos sim. Mas meu filho já fala, mas às vezes a gente tem que organizar a comunicação. Então, sim. E psicoterapia, ABA, Denver, TCC, sim. Então, assim como cada remédio para cada pessoa, cada terapia para cada pessoa. Eu não tenho como dizer aqui que as crianças autistas vão usar risperidona e vão ter que fazer fono, TO e ABA. Isso é uma grande bobagem, é um grande desconhecimento o médico que faz isso, tá? É um grande desconhecimento. Tem gente que chega no consultório criticando, doutor, eu fui no médico e ele disse que meu filho precisava de risperidona, minha primeira consulta. Talvez precisasse. Talvez a primeira consulta com uma criança já mais velha, com um comportamento já em terapia, com um comportamento alto e heteroagressivo, talvez precisasse. Então não tem como a gente julgar. E claro que depois eu vejo a criança e vejo que é uma criança pequenininha, que nunca foi devidamente tratada do ponto de vista de terapias, que não é... Bom, tá errado. Né? Assim como dar risperidona para toda criança que não dorme bem. Né? A criança não dorme bem, dá risperidona que vai dormir bem, porque a gente precisa dormir bem para render. Precisa, mas antes da risperidona a gente precisa organizar. Então, num primeiro momento, quando a gente recebe essas crianças, o que a gente tem que fazer? Organizar as terapias, tá? Exceto essas que já são mais sintomáticas do ponto de vista agressivo, etc, etc. Organizar as terapias. 1. Organizar a alimentação. 2. Mas que bobagem. Bobagem. Não tem nada de bobagem. Os meus pacientes invariavelmente passam por nutricionistas. Por quê? Porque a alimentação pode, não estou dizendo que faz para todos, assim como a medicação, fazer uma diferença brutal na vida das crianças. Existem crianças que são sensíveis a diversos alimentos. Existem crianças que disfuncionam quando usam diversos alimentos. Tá? E isso a gente vê todos os dias no consultório, uma relação direta entre essas questões. Então, alimentação, sono. Não dorme bem. Calma um pouquinho. Como é que é a rotina do sono dessa criança? A rotina do sono, não. Ele fica no iPad, porque ele não para. Se ele não tá no celular ou na televisão, no iPad, ele não dorme. Daí fica até o fim do dia no iPad. Daí toma uma mamadeira e vai deitar. Gente, quem é que vai dormir bem com estímulo luminoso no olho, tomando uma madeira, enchendo a barriga de leite, que a gente não digere bem, e deitando numa cama? Nem eu, nem tu, nem nenhum autista, nem nenhum típico, nem nenhum atípico vai dormir bem assim. Então não adianta a gente querer dar risperidona para uma criança dormir, se antes de dormir ela tá grudada na tela, tomando leite, com açúcar adoidado. Se a gente não mudar esse funcionamento dessa casa, não adianta risperidona. Vocês entendem? Então, antes
da gente pensar em remédio, a gente tem que fazer uma educação familiar, uma educação ambiental, uma reestrutura. E da preguiça dá. É chato, mas é imprescindível. Não adianta vocês me procurarem, por exemplo, pedindo remédio e vocês terem uma estrutura dessas que eu vou dizer, olha, a gente vai ter que mudar isso aí. Ai, doutora, mas a gente já tentou e ele volta pra minha cama, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Me desculpa. Não tem como fazer diferente. Tá bom? Então, temos que organizar a alimentação. Temos que organizar a rotina dessa criança. Não dá pra um dia dormir num lugar, outro dia dormir no outro. Um dia vai na escola, outro dia não vai. Um dia vai na terapia, no outro dia não vai. Um dia toma... Não. Tem que ter horário. Tem que ter dias. Ela tem que entender. Ela tem que ter uma previsibilidade do que vai ser. Por isso que a gente usa figuras. Então, amanhã, ó... Tá aqui o teu calendário de atividades. Amanhã tu vai acordar, daí tu vai pra escola, daí tu vai sair da escola, vai almoçar em casa, daí nós vamos na TO, depois nós vamos na fono, barará, barará, barará. Tá? Precisa da rotina. Senão não adianta dar respirador, não. Então tem coisas que a gente não pode pular etapas. Tá? Bom, eu vou começar a falar tanto, que já são 8h20, eu não falei das medicações, ainda tô falando da rotina. Bom, então esses são pontos importantes. A rotina, os hábitos do sono, a adequação alimentar, os cuidados com atividade física. Atividade física é muito importante, tá? Todo mundo tem que ter uma atividade física na sua rotina. Ah, não, mas meu filho já faz TO, não precisa fazer atividade física. Não, TO não é exercício. Na grande maioria das vezes, o autista que faz TO, ele faz integração sensorial. Ah, mas ele sai suado. Que bom que ele sai suado. Mas não substitui. Ah, mas meu filho já faz físio. Bom, a gente não tá falando de físio nem de TO. Ah, mas em que horário a gente vai colocar tudo isso? Aí sim, isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer como equipe. Organizar os horários. Ai, doutora, meu filho tá super atarefado, ele tá cansado. Bom, talvez esteja demais, talvez a gente tenha que recuar. O que a gente vai tirar? O que a gente vai priorizar? Isso são conversas de consultório, tá? Então, por isso que é cada um, né? Não dá pra gente hoje fazer aqui uma tabela de coisas certas, de coisas erradas e etc, etc, etc. Bom, então, chegamos nas medicações em si. Quando é que nós vamos usar medicação para crianças atípicas? Vou falar agora primeiro do autismo e vou entrar com os antipsicóticos, que são as medicações mais usadas para autistas, há mais tempo usadas. Por quê? Porque antigamente a gente só fazia diagnóstico de autismo nível 3, que eram os autistas graves. Os outros, por muitos anos, foram tendo outros nomes, por critérios diagnósticos, por N motivos. Por isso que hoje tem mais diagnóstico de autismo do que tinha antigamente. Mas esses pacientes, quando vinham, muitos deles eram não verbais, agitados, agressivos, tá? E aí os antipsicóticos entraram como medicação de primeira linha para tratar esses sintomas. E eles funcionam sim, tá? Então, o que a gente tem de medicação antipsicótico para tratar sintomas, especialmente de agressividade? Ah, mas também funciona para rigidez. Ah, mas também funciona para hiperatividade. Ah, mas também funciona como indutor do sono. Sim, gente. Sim. Não estou dizendo, mas a gente precisa, numa linha de pensamento, organizar as medicações. Então, para sintomas de agressividade, especialmente, a gente vai usar os antipsicóticos. A risperidona e o aripiprazol, que são o que vocês mais conhecem, são os antipsicóticos que a gente chama atípicos. E o que é um antipsicótico atípico? É um antipsicótico mais moderno. Ah, então sempre é bom usar um antipsicótico atípico? Não. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, se a gente quer induzir o sono, especificamente, a gente pode usar um antipsicótico típico com mais chance de ter essa resposta de indução de sono. Por que os atípicos são tão usados? Porque a gente consegue usar de dia sem tanto sono. A risperidona e o aripiprazol, tá? Os mais antigos, o Aldol,
Neuleptil, são medicações que a gente usa também com sucesso, mas muitas vezes elas têm uma indução de sono. Então, a gente tem que tomar cuidado para usar isso de dia. Então, quando a gente está conversando com a família, por isso que não é uma receita de bolo. Tem que ver ele, doutora, além de tudo, ele dorme mal. Então, talvez, em vez de usar uma risperidona, a gente vai usar uma outra medicação que tenha um efeito de sono maior, tá? Efeitos colaterais dos antipsicóticos. E aí, assim, antipsicóticos atípicos, que são os mais modernos, tem um mundo, tá? Tem a quetiapina, tem a clozapina, tem a olanzapina, tem a risperidona, tem o aripiprazol, etc, etc. Os mais estudados na infância, sim, são risperidona e aripiprazol. Quando é que a gente usa, já perguntaram aqui, e eu vou rapidamente falar, quando é que a gente usa clozapina, que é o Leponex, que é um dos antipsicóticos mais potentes, a gente usa em crianças graves. Por quê? Porque realmente é um antipsicótico muito potente. Por quê? Tô com o olho vermelho, né? Vocês estão vendo? Tô super coçando meu olho. Porque é um antipsicótico super potente. Por quê? Porque é um antipsicótico que a gente precisa fazer, ele pode dar leucopenia, diminuição do número de leucócitos, então a gente precisa fazer hemograma no primeiro mês semanal, depois quinzenal, depois mensal. Então, é uma medicação que a gente precisa de um controle para cuidar da quantidade de leucócitos dessas crianças, e muitas crianças mais agitadas, os níveis 3 de suporte, levar para um laboratório para fazer um hemograma não é uma tarefa fácil. Então tem gente que segura, a gente tem que pensar muito antes de começar a usar um Leponex, uma clozapina. E um dia a gente vai falar desse outro assunto, mas é um assunto muito importante, não vai dar para entrar agora, mas é o protocolo da ECT, que é a eletroconvulsoterapia, que fica aí marcado, porque a gente vai falar disso, sobre isso um dia, tá? Então, assim, quando o paciente é grave e tem que se considerar uma eletroconvulsoterapia, ai, que horror, que polêmico, tudo isso, mas a gente vai falar disso. O Leponex é a medicação que a gente usa como protocolo pré-ECT, tá? Então, o Leponex, a clozapina, aqui umas perguntas, casos extremos. Os refratários, os muito difíceis, que já usaram tudo, muito agressivos, muito agitados. Outro dia eu recebi uma foto de um pai com o olho roxo, o menino. Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito nas crianças, como é que estão as mãos, né? Porque eles têm mania de morder, de chupar ou de se bater. Então quando a gente examina as crianças, a gente vê muito as mãos. Tem alguém perguntando se o CBD pode substituir o concerto estolopram. Não tem como te responder assim, tá? O canabidiol tem muitas funções, a gente vai falar do canabidiol, mas não tem como te responder simplesmente, depende muito do caso, depende por que o concerto e o citalopram estão sendo usados, mas a gente vai chegar lá depois. Então, assim, tem pacientes que são muito agitados, muito autoheterolesivos, e já foi tentado muita medicação sem resposta. E daí entra o Leponex, a clozapina, como uma opção, tá? E aí, assim, bom, então, assim, a gente tem uma criança que não é pequenininha, que já passou, já tá fazendo um monte de coisa, já tá fazendo terapia, tá com uma equipe bacana, mas tá agressiva, tá batendo nos colegas, tá difícil na escola, muito agitada, muito agressiva, etc. Risperidona é uma opção, sim, é uma bela opção, tá? Muito estudado, a gente sabe de todos os efeitos, todos a gente nunca sabe, mas a maioria dos efeitos colaterais em criança, entre eles aumento de apetite. Então me falaram que eu vou ter que usar o aripiprazol e não a risperidona, porque o aripiprazol não aumenta o peso, a risperidona sim. Não, a risperidona aumenta o peso no início. O aripiprazol tende a aumentar o peso menos, mas com mais tempo de uso. Sim. O aripiprazol não altera a função hepática, a risperidona sim. Tudo, gente, que a gente ingere e que tem metabolismo hepático tem um potencial de alterar a função hepática. Inclusive o canabidiol. Então não dá pra gente jurar que nada vai ter efeito colateral. Porque quando entra no nosso corpo, tem esse poder, ele precisa ser metabolizado. E aí muitas vezes é no fígado, e aí tu pode ter alteração das enzimas hepáticas. Então esse cuidado a gente tem que ter, tá? Talvez a grande questão entre risperidona e aripiprazol é que
a risperidona aumenta a prolactina, que é um hormônio que está relacionado à ginecomastia. É um hormônio que está relacionado muitas vezes à puberdade precoce. E o aripiprazol muito dificilmente vai aumentar a prolactina. Então, então ninguém pode usar risperidona, tem que usar só aripiprazol. Não, as pessoas podem usar risperidona e a gente tem que acompanhar a prolactina. E se aumentou a prolactina, nunca mais baixa? Não. Se aumentou a prolactina e a gente tirar a risperidona, baixa. E tudo se normaliza, tá? Então, risperidona e aripiprazol, sim. Muitas vezes, primeira escolha, tá? Porque são seguros, porque são muito estudados, porque sabemos os potenciais efeitos colaterais, porque sabemos as doses que devem ser usadas e que são muito úteis. Então, assim, o horror da risperidona não é um horror. Todas as medicações, elas são um horror se elas são mal prescritas. Se a gente tem uma prescrição adequada, uma prescrição consciente, uma prescrição de alguém que entenda do assunto, não vai ser um horror. Talvez seja uma indicação. Então a gente não pode ser resistente. A minha sugestão é sempre assim, você tem um filho autista, por exemplo, que tá bem, que tá regulado, os sintomas estão ok, não tá agressivo, não tá alto, vamos tentar controlar com medicação, sem medicação, desculpa, com terapias, vamos tentar controlar com dieta, com alimentação, com rotinas, com sono. Doutora, já estamos há 6, 8 meses com tudo isso e não tá bem e agora ele começou a agredir. Bom, então a gente tá numa outra fase e a gente tem que considerar, a gente botar na balança, eu sempre falo isso para meus pacientes, tem que botar na balança. Quando a gente vai estar ganhando, quando a gente vai estar perdendo, e é essa conta que vale, né? Às vezes precisa fazer exames, às vezes precisa. Vamos fazer exames. Bom, então, os antipsicóticos são os atípicos, os típicos, usamos mais os atípicos, que são os mais modernos, para as crianças, por terem menos efeitos colaterais, mas os típicos também têm seu lugar, especialmente na indução do sono. Podemos usar também os remédios mais antigos, sim. Daí no segundo ponto entra, tá? O que eu quero falar muito para vocês, que é o TDAH e a Ritalina, tá? Bom, então a gente falou de crianças autistas, vai juntar tudo daqui a pouco, tá? Mas a gente falou dos autistas auto e heterolesivos, agitadíssimos, que estão usando antipsicótico. Agora vamos voltar pro TDAH. TDAH com ou sem autismo. Uma criança que tem diagnóstico de TDAH, tá? Quando é que a gente vai tratar essa criança? Isso significa, quando é que nós vamos usar um estimulante do sistema nervoso central no nosso filho? Essa é um grande dilema na vida de muitas famílias. Doutora, eu sei que tem que usar, eu sei que ele tem TDAH, mas eu não quero usar Ritalina no meu filho. Talvez 80%, 90% das famílias que me procuram, que já tem um diagnóstico de TDAH, ou que eu faço diagnóstico de TDAH, me falam isso. Eu sei, mas eu não quero usar Ritalina no meu filho, tá? Porque ele vai ficar dependente. Meu filho vai ficar dependente de Ritalina, vai ficar dependente de Venvanse, vai ficar dependente de Concerta. Isso não existe, tá? Existe dependência? Existe, mas são com outras classes de medicação e são com outras situações. O que pode acontecer e o que acontece às vezes é assim: meu filho ficou dependente da risperidona, doutora. Como é que sabe que ele ficou dependente da risperidona? Porque ele usava risperidona, a gente resolveu tirar e ele ficou agitado de novo. Então significa que ele precisa da risperidona. Isso não significa que ele está dependente da risperidona. Isso significa que sem a risperidona ele agita. Dependência é outra coisa. Dependência química é ter abstinência. Tu tira, a pessoa fica com a abstinência sua. Leiam sobre a dependência, sobre a abstinência. Então, assim, essa preocupação, ela não é assim como vocês acham, tá? Do filho ficar dependente. Isso não vai acontecer. Bom, voltando para a Ritalina. Então, chega uma criança com TDAH no consultório e essa criança tá bem. Aí tu faz diagnóstico, tá bem no colégio, tá bem. Às vezes fica mais distraída, mas tá indo bem, notas boas, tá socializando bem, tá bem. Então temos que dar Ritalina? Não. Tá bem no colégio,
tá socializando bem, não tá correndo risco, isso é um outro ponto que eu não falei lá dos autistas. Crianças que correm risco. Crianças que correm risco tem que se considerar a medicação. Ah, meu filho é autista, tô saindo de mão com ele pela rua e larga da minha mão e sai correndo. É um risco. E esse relato é muito, muito, muito comum. Tem que se considerar. A medicação é risco de vida, isso. Risco de vida, de acidente, tá? Mas voltando então pro TDAH. Meu filho não tá correndo risco, não tá se expondo socialmente, não tá perdendo academicamente, não precisa de remédio. Vamos tocar. Vamos deixar acontecer. Vamos tentar terapia, TCC, trabalhar funções executivas, etc, etc, etc. Vamos vendo. Ah, mas lá pelas tantas, meu filho desorganizou. Bom, então vamos dar um passo atrás e vamos pensar. Tá na hora de tratar. E tem muitas famílias, e é uma parte que eu adoro do que eu trabalho, assim, as famílias que voltam e falam, acho que agora tá na hora. Porque até agora não precisou, mas agora ele foi pro 2º ano, a matemática começou a ficar mais difícil, as notas estão ruins, ele tá se sentindo inferior. Então, às vezes tá na hora. Bom, então eu acho que agora tá na hora, tá? Então, tem essa hora do TDAH. Então, quando é que entra a Ritalina? E por que eu falo mais da Ritalina? Porque a Ritalina é a nossa primeira escolha. O metilfenidato, que significa Ritalina, Ritalina LA e Concerta, é o psicoestimulante mais seguro e mais estudado na infância, tá? Ele libera noradrenalina e dopamina, funciona na atenção imediata e na atenção mais a longo prazo, e ele é a primeira escolha para pessoas com déficit de atenção, para hiperatividade, para impulsividade também. Então existe um momento da gente usar a Ritalina em algumas crianças, sim, ou o Concerta ou o metilfenidato. E quando é que a gente vai usar esses? Porque, por exemplo, assim, se a gente pega uma criança que já é magricelinha, hiperativo magricelo, e tu vai dar o Concerta, que é uma medicação que dura até 12 horas, essa criança vai ficar mais magricela ainda. Essa criança vai comer pouco, porque são inibidores do apetite. Então, numa criança magricela, talvez a Ritalina ou a Ritalina LA, que dura menos, seja mais interessante. Por quê? Porque a gente quer que essa criança coma. A Ritalina dura 4 horas no máximo. A Ritalina LA dura até 8 horas. Faz um pico pra cima e daí dá uma descida que faz uma depressão onde dá fome. Então a gente tem que... Eu não vou conseguir entrar em detalhes de tudo isso, tá, gente? Mas a gente tem que considerar, sim, os estimulantes como primeira escolha para as crianças com TDAH. Tá, mas o meu filho tem autismo e TDAH. Aí, normalmente, é muito difícil de tratar com estimulante. Eu tenho pacientes que têm autismo e TDAH que estão bem com Ritalina, tenho pouquíssimos. A maioria das crianças que tem dupla condição, TDAH e autismo, eles não respondem bem. Por quê? Porque o estimulante, ele deixa a pessoa mais ansiosa, a pessoa mais agitada, a pessoa mais angustiada muitas vezes. E as crianças autistas não conseguem lidar com isso, tá? Porque já são desorganizadas no sentido comportamental. Então, aí entra o Atenta, que todo mundo quer que eu fale, que é a atomoxetina, que diferente do que todo mundo acha que é uma medicação nova, uma droga nova, chegou o milagre, substituir o dor da Ritalina, não é verdade. Os estimulantes, depois você vai falar do Venvanse rapidamente, que eu não falei, que é a lisdexanfetamina, e o Atenta, a atomoxetina, ela não veio para substituir a Ritalina. Tá? Ela veio, é um antidepressivo tricíclico da classe da amitriptilina, da classe da imipramina, que funciona assim como a imipramina e a amitriptilina, mas menos, essas duas menos, para diminuir, aumentar a tensão, aumentar o foco, diminuir a impulsividade, baixa um giro, tá? Quando a gente deve usar esses? Especialmente nessas crianças que não respondem bem aos estimulantes, porque se agitam demais, porque se desorganizam ou porque ficam anoréticos. E aí entram os antidepressivos tricíclicos, entre eles a atomoxetina, como a nossa opção. Então,
nos autistas TDAH que precisamos tratar TDAH e nos TDAHs que não respondem aos estimulantes, tá? Se não, sim, a primeira escolha são os estimulantes. Tá, e o Venvanse? Tu não falou do Venvanse. O Venvanse, a lisdexanfetamina, é um grande remédio, mas ele ainda não é tão estudado na infância. Ele é uma medicação que é uma anfetamina modificada. Então, existem alguns relatos de dependência a longo prazo. Então, eu, Marta, tento usar Venvanse só em crianças muito refratárias ou crianças mais velhas, adolescentes e adultos, tá? Porque ele é usado como... E diminui muito o apetite. Tanto é que muito endocrinologista usa como inibidor do apetite também, tá? Então, sim, para TDAH com autismo, a atomoxetina é um grande aliado, assim como outros antidepressivos. Para TDAH puro, a gente tem que entrar com o estimulante como primeira opção. E aí, essa conversa também, não vou poder fazer toda essa conversa, porque a gente tem mais 20 minutos aqui, eu não vou conseguir entrar em detalhes. Um dia a gente pode falar só de um remédio, depois de uma classe, outra. Então, lembrando aí, então, dos tricíclicos, a imipramina, crianças que têm enurese, e não é incomum, tá? Crianças autistas, especialmente o TDAH, com enurese noturna, às vezes até encoprese, escape de cocô, escape de xixi, são grandes aliados. Usar um pouquinho de imipramina de noite, de atenta, de atomoxetina, para segurar esses xixis que vazam, tá bom? Depois dessas classes, antes de falar do canabidiol e da melatonina, que eu vou... Ritalina aumenta tique, né? Aumenta a ansiedade, aumenta a tique. Então, o canabidiol e a atomoxetina são opções para quem tem tique e TDAH, que não é incomum também. Oi, Fábio! Que saudade! Então, é uma opção, tá? Tem alguém me falando que tem a TDAH e autismo e o conserto tá dando certo. Sorte! Muita sorte, porque normalmente não dá certo. Antes de falar, então, do canabidiol e da melatonina, eu vou falar rapidamente do que estão me pedindo para falar aqui dos anticonvulsivantes, tá? Os anticonvulsivantes, eles são estabilizadores do humor também. E se viu isso depois, tá? Ácido valproico, oxcarbazepina, carbamazepina, né? Que é o Depakote, Depakene, trileptal, tegretol, lamotrigina. São medicações que são os dois. E eles têm o seu papel no transtorno do espectro do autismo. Sim, depende muito de várias variáveis, entre elas das condições elétricas cerebrais dessa criança. Então, às vezes, a gente pede eletroencefalograma para entender se aquele atraso está relacionado a uma descarga cerebral. Se tiver descarga e a criança estiver clinicamente instável, vale a pena tentar um anticonvulsivante, mas não só se tiver descarga, né? Claro, transtorno bipolar, outros diagnósticos nem se fala, mas especificamente nesses dois que eu tô falando hoje, ele tem o seu papel, especialmente no autismo, quando as crianças têm episódios de explosão, de depressão, elas entram como estabilizadores do humor também, tá? E aqui, os últimos 15 minutos, eu vou me ater em canabidiol e melatonina. Rapidamente a melatonina, tá? E o canabidiol. Por que eu deixei esses dois por último? Porque são os naturais. O que significa natural? Que é que nem homeopatia, que é que nem floral? Não, tá? Tudo que é trabalhado, qualquer planta que a gente tira da natureza e que a gente trabalha em cima, ela sofre uma modificação. Quando existe essa modificação, existe um trabalho químico ali, que depois se tenta retirar quase que todo para oferecer ao consumidor, tá? Então, assim, 100% natural, 100% natural não é, mas é o mais próximo do natural que a gente tem. Lembrando que mesmo o que é natural pode ter efeito colateral, tá? Eu vou usar canabidiol do meu filho porque nunca vai ter problema. É 100% natural, uma planta e não vai ter efeito colateral. Isso não é verdade. Pode ter efeito colateral e é uma planta modificada. A cocaína, a origem da cocaína é uma planta, da papoula. E se você pensar, então a cocaína é natural? Não, a cocaína tem toda uma modificação e ela causa dependência, etc. Então, assim, não é tão simples tudo isso, tá? Então, assim, o canabidiol é uma planta.
A melatonina é um hormônio. Eles são naturais? São, mas naturais modificados no seu processo. Existem menos riscos químicos de causarem dependência, de causarem efeitos colaterais. Existem, mas não são isentos desses efeitos colaterais, tá? Por isso que eu deixei os últimos pro fim. Quando é que a gente usa a melatonina? A melatonina é um hormônio natural do sono. Quando começa a escurecer, o nosso corpo começa a produzir melatonina. E aí começa a vir o bocejo, começa a vir o sono, o nosso corpo começa a entrar no ritmo de dormir, tá? A melatonina que a gente dá extra é justamente para sobrepor a esse efeito, para complementar o efeito de um corpo que não produz melatonina suficiente ou que não degrada a melatonina suficientemente. E já existem estudos mostrando, sim, que os mesmos genes relacionados a autismo, TDAH e altas habilidades estão relacionados a baixa produção e baixa decomposição, degradação da melatonina. Então não é coincidência que as pessoas autistas com TDAH ou com altas habilidades respondem melhor à melatonina. Eu, se tomo melatonina, respondo de uma forma. Um autista mais grave pode responder super bem. Tem pessoas que a melatonina é um hormônio maravilhoso para pegar no sono. Lembrando que ela é um indutor do sono. A melatonina não vai deixar ninguém dormindo a noite inteira, mas ela pode ajudar no início do sono, tá? E obviamente hoje tem apresentações de liberação lenta, que significa o quê? Que tu toma a cápsula, tu começa a liberar, o intestino faz a liberação quase toda, então vai ser uma liberação gradual, então tem mais chance de tu manter o teu sono, porque a liberação tá sendo lenta, tá bom? Não se esqueçam, gente, que essas medicações de liberação lenta a gente não pode abrir a cápsula e enfiar o pozinho para criança, porque a liberação lenta não vai existir. A liberação lenta tá no invólucro do comprimido, tá na cápsula, tá naquela coisinha de fora. Então, se vocês triturarem, quebrarem, tá? A melatonina, ela tem que ser cuidada, ela é dosada, ela não pode ser dada numa dose exagerada. Existem estudos mostrando que a melatonina causa diabetes? Existe. Nada comprovado? Não. Existem estudos mostrando que a melatonina trata a diabetes? Existe. Então, assim, essas coisas da relação da melatonina com o diabetes, a gente não deve se ater. A gente deve usar como uma medicação. Ela deve ser controlada pelo médico, tá? Mas, sim, tem riscos, como as medicações têm. Menos, mas existem riscos também. E para finalizar aqui e tentar responder algumas perguntas de vocês nos nossos 10 últimos minutos, eu vou falar um pouco do canabidiol. Que junto com a Atenta, quem trabalha com criança atípica, ou quem é pai de criança atípica, que deve ser a maioria de vocês aqui, ou professor, ou terapeuta, né? Os dois temas medicamentosos do momento são o Atenta, né? Que é a atomoxetina, que é antigo, que já é usado desde 2002 nos Estados Unidos, que tem gente que já usa no Brasil, que importa aqui, o Atenta, que é um antidepressivo, que não substitui a Ritalina, mas que sim, tem um potencial, especialmente quando existe ansiedade associada, e quando tem... a Fernanda fez uma pergunta importante aqui do canabidiol. E quando tem diagnóstico conjunto, é uma boa opção, tá? Crianças que não respondem bem aos estimulantes. Canabidiol. O canabidiol puro, sem THC, não pode ser o gatilho para esquizofrenia, que nem eu tô dizendo. O que está relacionado com esquizofrenia? O THC, que é uma substância que é retirada do produto final quando existe só CBD, ou CBD com CBG, ou CBD com CBG com CBN, ou outros canabinoides que não THC. A associação entre surto psicótico e esquizofrenia está com THC. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O canabidiol não é uma coisa que tu vai na feira e compra na pessoa que faz o canabidiol artesanal. Porque pode ter THC ali, tu nem sabe. THC não é uma medicação que o canabidiol não é uma medicação que a gente vai comprar na esquina. Não pode.
gente tem que ter total confiança no produto que a gente está usando. Senão, sim, existem riscos, sim, de dependência, existem riscos de desencadeamento de esquizofrenia, de surto psicótico. Existe. Mas isso só quando existe THC. Dose baixa de THC tem risco? Risco. Tem muitas coisas que a gente não tem claro ainda. Dose baixa, talvez o risco bem mais baixo. Né? A gente sabe que menos de 0,3% é considerado uma dose que só tem um efeito de ajudar na ligação dos receptores. Então, não, tá? Então, assim, para falar bem eu comecei a atropelar com uma pergunta, eu vou voltar aqui o canabidiol. O nosso corpo... Ah, doutora, mas agora o canabidiol é o milagroso, tá? Por quê? Porque todo mundo diz que canabidiol serve para tudo. Sabe por quê? Porque serve. E sabe por quê? Porque o nosso corpo tem receptor endocannabinoide em todo o corpo. Daqui até a unha do pé. Até o dedo do pé tem receptor endocannabinoide. Então, sim, os receptores endocannabinoides, que são o quê? São espaços do nosso corpo que recebem a molécula de canabidiol e conseguem dar uma resposta, estão espalhados em todo o corpo. Então, canabidiol pode ser usado para dor, sim. Canabidiol pode ser usado para tique, sim. Canabidiol pode ser usado para ansiedade, sim. Então, que bom, não é? Ai, achei um absurdo. Absurdo não, é uma maravilha. A gente conseguir ter uma substância que é muito natural, eu não vou falar 100% porque tem todas essas questões que a gente já conversou, mas que pode ser útil em tudo, quase tudo. E é isso que eu digo para meus pacientes: doutora, quer usar canabidiol, mas então por que a gente vai estar usando exatamente? Talvez a gente vai estar usando para coisas que a gente nem sabe. O que a gente sabe é que na dose que a gente usa para autismo hoje, que é uma dose bem baixa, é uma medicação que pode dar efeito positivo, sim, tá? Então, de novo, nosso corpo tem receptores endocannabinoides por todo ele. Existem estudos sérios com canabidiol, vários. Hoje mesmo eu postei no meu stories um apanhado que saiu pela Sociedade Brasileira de Pediatria de alguns estudos bem interessantes de canabidiol no autismo. Depois vocês podem ali ver, dar uma olhada ali nos estudos que já estão liberados, estudos sérios, tá? O que a gente tem 100% de eficiência comprovada em estudo científico? Esclerose múltipla e alguns tipos de epilepsias. Comprovado como terapia, tá? Epilepsias mais graves, especialmente epilepsias da infância. Com grande número de evidências. Dor crônica, síndrome de Tourette, miastenia. Com um número menor de evidências. Autismo, ansiedade, depressão, fibromialgia, grande número de evidências. Por que não tem mais ainda em autismo? Porque os estudos estão em andamento, gente. A gente não consegue resposta, assim, de estudo científico. Então, não tem um número suficiente de estudos. Não tem, eles estão em andamento. Não é há muito tempo que a gente usa em autistas. E como é que a gente sabe, então, da segurança para usar em criança? E essa é uma grande polêmica. A doutora prescreve canabidiol, mas não tem segurança. Primeiro que eu prescrevo canabidiol puro. Tem alguns que usam THC, sim. Crianças mais sérias, conversados com os pais, em que a gente acha que vale a pena o risco de uma dose baixa de THC. E que estudos são esses? Existem estudos em epilepsia, gente. Muitos estudos em epilepsias em crianças, que já são a longo prazo, tanto é que eles mostram a segurança dessa medicação na epilepsia, que são crianças com doses muito mais altas. Então, assim, a gente tem essa confiança. Eu posso assinar embaixo, eu não posso assinar embaixo de nenhum desses remédios, infelizmente. O que serve pra mim e pro meu filho não serve pra ti e pro teu filho. O que serve pro paciente A não serve pro paciente B necessariamente. Mas quando a gente usa remédio, a gente corre risco, tá? Quando a gente usa qualquer tipo de substância exógena, a gente corre risco. Então, é a balança
que eu falei no início. A gente vai ter que botar na balança, tá? O nosso corpo produz substâncias endocannabinoides, mas não o suficiente para completar todos. Eu quero que vocês, depois que acabarem aqui, vocês entram no Google e botam locais de receptores endocannabinoides no corpo humano. E vocês vão ver que tem pontinho por todo o corpo, especialmente sistema nervoso central, cérebro, medula e sistema digestivo. É tanto ponto que parece uma mancha de tanto receptor que tem. E depois os periféricos, tá? Então, assim, sim, funciona. Sim, funciona para ansiedade. Sim, funciona para depressão. Sim, funciona para dor. Sim, funciona para agitação. Sim, para todos não. Tem crianças que agitam mais. Tem crianças que têm esse efeito de metabolismo rápido, que o canabidiol, eu tenho alguns pacientes que o canabidiol já durou 2, 3 meses e parou de funcionar. Agora a gente tirou. Daqui a pouco a gente vai tentar de novo. Ah, daí se perde tudo que se ganha? Não, tudo que se ganha, tu ganha porque tu reforça na terapia. Então, meu filho começou a falar muito mais desde que ele começou o CBD. Uau, que bom. Ah, agora não tá mais aumentando. Se eu tirar, o que vai acontecer? Ele não tá mantendo a comunicação? Show! Não vai acontecer nada. A gente vai continuar falando, ele vai continuar estimulando. Daqui a pouco a gente volta, a gente tira, a gente volta. O corpo alivia, não pega mais aquela giratória de efeito. Entendeu? Então, isso pode ir acontecendo, tá? Canabidiol pro TDAH é uma pergunta importante. Assim, de novo, comprovação não existe, mas também não existe para agitação no autismo, não existe para várias coisas. Comprovação, uau, vários estudos. O que eu vejo na prática clínica? Que os pais que querem começar com crianças com indicação medicamentosa, gente, eu não saio dando canabidiol para todo mundo, quando tem indicação medicamentosa. E a gente acha, o que é isso? A gente acha que vai fazer mais bem do que mal. E essa criança, os pais querem começar, não querem usar estimulantes, que muitos não querem. Eu converso com eles sobre isso. Olha, a chance da gente usar um canabidiol e dar certo pro teu filho é muito menor do que a gente usar uma Ritalina e dar certo. Mas tu quer tentar, vale a pena? Vale. Às vezes funciona. Às vezes super funciona. Ah, e daí que bom, porque daí vai funcionar e vai ser uma coisa completamente natural, sem efeito colateral. Não, gente. Pode ter efeito colateral. Mas sabe quais são os efeitos a longo prazo de uma criança com TDAH usando canabidiol? A gente não sabe. A gente sabe os efeitos a longo prazo do canabidiol nas crianças com epilepsia. Que já tem 20 anos de estudo. Mas com TDAH a gente não sabe. Começaram a usar agora. E nos das epilepsia? Tá todo mundo bem, muito bem, obrigado. THC, tento não usar em criança. Antipsicóticos em dose altas, Leponex, parará, são as nossas últimas opções. Mas quando tu lida com um pai, com uma mãe desesperados, que te ligam, e isso acontece comigo diariamente, te ligam assim, doutora, nossa família está em frangalhos, nós não temos mais condições, a gente faz qualquer coisa. Como é que a gente não vai tentar? Como é que a gente não vai tentar? A gente vai tentar. Nós vamos tentar junto. Vamos lá. Ah, mas eu não sei. Me liga, me avisa. Todo mundo que é meu paciente sabe. Vamos junto. Ah, não deu certo a dose. Tira, começa, põe de novo, bota o outro. Ah, mas doutora, na tentativa e erro, meu filho é uma cobaia. Não, teu filho não é uma cobaia. Mas o corpo do teu filho é uma surpresa para todos nós. Então a gente precisa tentar. A gente precisa tentar até a gente encontrar. Às vezes vai demorar, às vezes vai ser rápido, às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil. Mas o caminho é esse, tá? Então, são 9 horas. Bom feriado pra todo mundo. Eu vou encerrar aqui. Não consegui responder as perguntas, eu sei. Eu quero fazer uma live de eletroconvulsoterapia pra vocês entenderem que monstro é esse. Que não é um monstro, tá? Qualquer dúvida, me perguntem. Essa live vai ficar gravada se eu conseguir gravar. Às vezes eu não consigo gravar na hora de terminar. E não se esqueçam, gente, que a gente tem que começar invariavelmente com as terapias, tá? Terapia.
A Rochelle falou, sou contra a medicalização na infância. Eu também. Por isso que a gente usa a medicação quando as terapias, quando a dieta, quando todo o resto não funcionou e a criança tem uma indicação médica. Tá bom? Beijos. Vou tentar deixar gravado. Eu vou fechar aqui. Se der tudo certo, vai ficar gravado e vocês assistem depois. Bom feriado, gente. Beijinhos.